Meus amigos, e a juíza Ludmila Lins dá uma paulada e explica certinho o que a presidente do PSOL teve seu visto cancelado. Vamos dar uma olhadinha aí que tá boa essa resenha. Pessoal, notícia fresquinha. Vocês sabem quem também não vai mais poder ver o Mickey? Então, a Manda aí pra gente ver que estamos curiosos. presidente do PSOL. Vejam só o que saiu hoje na coluna da Mônica Bergamo. Os Estados Unidos cancelam visto da presidente do PSOL. Em troca de e-mails, o consulado não detalha motivo por trás da decisão. Também não respondeu à coluna. Paula Coradi havia renovado o visto nesse ano após extravio do passaporte. Na segunda 22, o consulado afirmou ter obtido informações que tornariam Coradi inelegível para entrar no país, sem detalhar quais seriam elas. Procurada Gente, por que eu queria entender? Por que tanto socialista gosta assim tanto dos Estados Unidos? Ai, minha mãe. pela coluna, a representação diplomática não respondeu às tentativas de contato. Então, essa foi a matéria que saiu hoje, e essa notícia é direta e reta. Essa presidente do PSOL, Paula Coradi, teve o seu visto americano cancelado pelo governo Trump. Então, a militante esquerdista, Mônica Bergamo, na Folha, está dizendo que essa decisão foi comunicada à própria Paula, por meio de e-mails trocados com o consulado dos Estados Unidos em São Paulo. Então, a Paula, ela já tinha tirado o visto em 2018, renovou o visto esse ano, o passaporte dela foi extraviado e ela renovou o visto para viajar a Chicago. Então, ela foi pega de surpresa. E o que dizia o e-mail, segundo o artigo da Folha? Dizia que o consulado obteve informações que tornariam a Paula inelegível para entrar no país. E não detalhou quais seriam essas informações. Então, foi um comunicado seco, direto, como se dissesse assim: Paula, você não é mais bem-vinda aqui. E essa Só se eles falaram, você é muito socialista para vir aqui. decisão, né, segundo a Folha, foi fundamentada na seção 221I da Lei de Imigração e Nacionalidade, que permite a revogação do visto mesmo após a emissão. E qual que foi a reação da presidente do PSOL? Ela respondeu dizendo ter recebido a notificação com surpresa. Ela disse que ela não tem antecedentes criminais, que ela não tem envolvimento em atividades ilícitas e, claro, cereja do bolo, ela disse para a coluna da Mônica Bergamo que isso é um motivo político, que é um ataque ao PSOL, que é um ataque pelo nosso comprometimento com a soberania. Ora, comprometimento com a soberania, é preciso ter memória curta ou acreditar que o povo brasileiro é desinformado. Que é o pior. É preciso ter memória curta para não enxergar a hipocrisia nessa declaração. O PSOL é notoriamente conhecido por suas posições, muitas vezes alinhadas a grupos que são abertamente hostis aos interesses e à própria existência dos Estados Unidos e dos seus aliados. Lembrem-se do alinhamento explícito de certas alas do PSOL com pautas que flertam perigosamente com a apologia a grupos como Hamas, que é uma organização designada como terrorista por várias nações ocidentais. Mas vai falar isso pro PSOL. Para eles é um partido político com um braço armado. Incluindo, claro, manifestações contra os próprios Estados Unidos. Será que é realmente uma surpresa para alguém que uma nação soberana como os Estados Unidos, no pleno direito de proteger os seus próprios interesses e a sua segurança nacional, que essa nação decida que não quer no seu território quem se posiciona publicamente de forma a endossar ou mesmo a justificar ações de grupos que atentam contra os seus aliados e a sua própria segurança? Isso não é perseguição política. Isso é política de autodefesa. O governo americano, especialmente sob a administração Trump, tem sido claro e inabalável. Não, aí eles querem sair daqui para ir nos Estados Unidos, fazer evento contra os Estados Unidos, sendo esquerda lá e ainda dizendo que o país é opressor, mas gosta de sair daqui e dar uma viajada para lá e já dá um pulinho na Disney. O país não vai tolerar discursos ou apoios que sejam abertamente anti-americanos. Exatamente. Não se trata de uma narrativa vitimista que tenta empurrar a ideia de uma perseguição, como muitos tentam fazer crer. Trata-se de coerência. Se você se posiciona contra os Estados Unidos, se as suas ideologias e as ideologias do seu partido são vistas como subversivas, hostis ou ameaçadoras por Washington, por que raios os Estados Unidos seriam obrigados a te dar boas-vindas, a permitir o seu trânsito
aqui, livre, no seu território. Não, e detalhe, se odeia tanto os Estados Unidos, o que você vai fazer lá? O que você vai encher o saco lá, hein? Pensem bem, o Brasil tem as suas regras de entrada também, não tem? Ninguém no Brasil seria obrigado a aceitar a entrada de um estrangeiro que comprovadamente representasse um risco à nossa segurança ou aos nossos interesses. Pois bem, os Estados Unidos agem da mesma forma, talvez até com mais rigor, até porque os Estados Unidos têm esse papel mais relevante no cenário global. Eles têm o direito inalienável de decidir quem entra e quem não entra no seu território. E quando o Departamento de Estado ou o consulado diz que obteve informações e não detalha, muitas vezes é porque essas informações são de inteligência e não precisam ser divulgadas publicamente para um indivíduo que já se manifestou contra os seus princípios ou indivíduo que, de repente, esteja ligado a movimentos que agem dessa forma. Isso não é um caso isolado. A própria matéria da Mônica Bergamo lembra que, desde o início do mandato do Trump, os Estados Unidos já suspenderam vistos de 7 ministros do STF, do ministro da Justiça, Lewandowski, da família do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, incluindo o da filha dele, que tem apenas 10 anos. Então, isso mostra um padrão. É um padrão de um governo que não hesita em usar a sua prerrogativa migratória para enviar um recado claro. Também só gente boa, né? Eles bloquearam, né? Só gente tranquila. A soberania americana é para ser respeitada e a defesa dos seus interesses é inegociável. Então, quando a presidente do PSOL diz que o motivo é político, ela está até, de certa forma, ela está certa. Mas não é a política de perseguição que ela sugere. Política de perseguição que a esquerda adora bradar. É a política de defesa nacional, política de autoproteção de uma superpotência que não vai abrir as suas fronteiras para quem defende aquilo que ela considera uma ameaça. Não há injustiça nenhuma aqui. A consequência ao jogo da realpolitik sendo jogado no seu mais puro estado. E quem se alinha com inimigos declarados de uma nação, quem adota discurso que mina a posição dessa nação no cenário global, não pode se surpreender quando essa nação decide simplesmente fechar as suas portas para a sua entrada. Pessoal, esse é o TV Injustiça, trazendo aqui a clareza onde muitos preferem a confusão.